E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, realiza por meio da Superintendência de Relações Internacionais, até o próximo dia 21 de julho, aqui em Mato Grosso do Sul, o programa Intercâmbio Agrobrasil. Nesse programa, adidos que atuam em outros países estarão visitando a região centro-oeste para conhecer um pouco mais a produção de grãos e também a produção pecuária. E esse assunto a gente conversa agora no Bom Dia Entrevista. Eu recebo agora João Pedro Curti Dias, analista de agronegócio do SBA, que vem falar para a gente sobre esse programa de intercâmbio Agrobrasil, que está sendo realizado pela CNA. João, muito bom dia. Bom dia. João, a CNA pretende mostrar o quê? Que produção que pretende mostrar para esses adidos que chegaram ao país recentemente? A CNA mostra o que o Brasil sabe fazer bem feito, que é produzir grãos e carnes. Lá fora, a imagem do Brasil lá fora passa muito a questão de corrupção, de político malandro, de empresas como a JBS que sustentavam fiscais. Eles querem mostrar o inverso, ver como se produz no Brasil, como se tem sustentabilidade no Brasil, como nós respeitamos o meio ambiente, qual é o país do mundo que fez essa explosão na produção de alimentos, foi para 230 milhões de toneladas de grãos e a área plantada aumentou apenas 50% nos últimos 20 anos, 25 anos. Então o Brasil detém uma tecnologia de agricultura tropical que nenhum outro país do mundo detém. Isso que a CNA quer mostrar, uma imagem positiva do senhor e da senhora que são os produtores do Brasil. Adidos de vários países estão aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Já tem um roteiro que eles vão percorrer no estado, João? Eles estão vendo, tiveram ontem na FamaSul com os órgãos do estado, o governo do estado, a Federação da Agricultura, eles foram na Embrapa. A Embrapa tem um Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte em Campo Grande, que é uma referência mundial em termos de produção de forrageiras, em termos de produção de manejo de gado, etc. E eles vão ficar na região aqui, visitando fazendas, vendo como é que se produz na fazenda, vendo como é que o Brasil consegue aproveitar integralmente os 12 meses do ano, fazendas que o cara colheu soja, plantou milho, está colhendo milho, vai ter braquiária daqui nos próximos 2, 3 meses para botar o gado, ou seja, são tecnologias que só no Brasil tem. O Brasil detém um conhecimento e uma capacidade nesse setor que consegue superar os problemas que os governos causam aos produtores rurais. Você esteve ontem com uns adidos, né? O que você sentiu? Qual foi a repercussão? Olha, eles sempre ficam impressionados com o Brasil, né? Quando você vê, eu acompanhei outras missões, não de adidos, mas de empresários aqui no Brasil, chineses especialmente. Quando você leva eles para conhecer a realidade brasileira, eles estão um choque. Se você pegar o da China, por exemplo, a área média da China é menos de 2 hectares por produtor. Lógico, esse produtor não tem condições de ter equipamentos, de máquina de colheita, ele tem que ser tudo muito meio rudimentar. Quando ele vem no Brasil, chega a ver uma coletadeira que consegue colher 70, 80 hectares por dia, uma plantadeira que trabalha com GPS, então uma série de coisas que são tecnologias de ponta, que somente no Brasil, Estados Unidos, alguma coisa na Argentina, que consegue ter uma tecnologia dessa de ponta. A mesma coisa nós quando vamos para fora e vamos numa indústria, no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde o cara vê o que se pensa para o mundo para os próximos 10 anos. E aqui no Brasil é a mesma coisa. O que se pensa na agropecuária no futuro, nós estamos fazendo no presente. Esse tipo de ação da CNA é um intercâmbio internacional, acaba ajudando as relações internacionais, João? Olha, na realidade, todo o adido agrícola, seja o brasileiro que está lá fora, seja os de outros países que estão aqui no Brasil, a função deles é acompanhar a evolução da agropecuária no país que eles estão. Eles são profissionais, normalmente ciências agrárias, e que eles comentam, eles enviam um relatório da produção do Brasil, o potencial, as condições que estão acontecendo, a maneira que o Brasil produz, tudo isso para os seus governos. Isso é importante, sim. Ele mostra uma radiografia do setor que está acontecendo. Podemos entender, então, que eles vão ter mais argumentos para defender a agropecuária brasileira?
Exatamente, você tem isso aí. Isso é importante. A mesma coisa os adidos agrícolas do Brasil lá fora. Nós algumas vezes entrevistamos alguns adidos agrícolas e vê que é importante o papel que eles têm. Infelizmente, no Brasil, com essa situação, essa penúria que nós estamos vivendo, nós estamos apenas com 7, 8 adidos agrícolas. Né? Eles precisariam ter muito mais participando efetivamente. Perfeito. João, nosso tempo foi curto, mas foi muito interessante o assunto. Vamos falar mais sobre esse assunto, tá bom?